vamos falar sobre misoginia antes ou dar um contexto histórico, fazer uma linha do tempo? O que vocês acham que é melhor começar, Márcia? Então, eu acho que a gente pode falar do conceito, né, de misoginia, porque tem Tá essa sendo novidade, tão né? debatido nas redes As sociais pessoas atualmente. andam falando muito, então fala... Muita gente com medo, né? então, é que nem... Tem umas palavras que elas são palavras, digamos assim, muito sobrecarregadas de teoria e elas parecem umas palavras que assustam mesmo, Sim, né? sim. A própria palavra feminismo assusta muita gente, porque certeza. comunismo assusta muita gente, socialismo assusta muita gente e... Claro, assusta as pessoas que muitas vezes ou constantemente não estudam esses assuntos, porque na hora que você começa a estudar gênero, por exemplo, você começa a ver o que é, você perde o medo, você começa a entender que o negócio ajuda, na verdade, a compreender como funciona a sociedade. Mas tem também as brigas, as disputas conceituais, né? E misoginia, porque é o nosso assunto de hoje, então, é o ódio às mulheres. E esse ódio às mulheres, ele faz parte da estrutura do sistema no qual a gente vive, o sistema patriarcal. Agora, tá interessante, porque a gente tem, isso é assunto para a Sâmia, a gente tem vários projetos, inclusive da Sâmia, envolvendo o tema da misoginia. Mas tem um, que é o principal de todos, que está chamando a atenção, que foi aprovado no Senado, que também é um assunto que, de repente, a Sâmia quer discutir, porque foi unânime e é muito engraçado que isso tenha acontecido. Falando da PL? O PL da misoginia. O PL da misoginia aprovado no Senado. E, então, esse PL equipara a misoginia, o ódio às mulheres, o preconceito misógino, portanto, ao racismo, que é também um preconceito muito estrutural da nossa sociedade. E equipara também a transfobia, a lesbofobia e essas fobias que são medos e são, ao mesmo tempo, preconceitos contra corpos que são diferentes, que são dissidentes, que são corpos que não são adequados aos jogos do sistema de poder que a gente chama de patriarcado. Porque o que é o patriarcado também? Se a misoginia é o ódio às mulheres, e aí você pode falar da lei, o patriarcado é o sistemão, assim, é o grande sistema. Todo mundo está dentro dele. Quando você nasce... Todo mundo no Brasil, todo mundo no todo mundo... Todo mundo no mundo, todo mundo desde que o mundo é mundo, todo mundo entrou dentro desse sistema, porque esse sistema cria dois gêneros. O que é gênero? Gênero é uma determinada configuração que é natural, cultural de um corpo. Então, o sistema patriarcal cria dois gêneros, mulher e homem. E ele se organiza heteronormativamente. Então ele diz, mulher e homem tem que ter uma relação entre eles, e esses dois vão reproduzir, vão ter seus filhinhos, que também devem ser iguais a eles. E aí quando aparecem pessoas, que ao longo da história sempre apareceram, pessoas homossexuais, ou seja, não heterossexuais, pessoas que também não tinham uma aparência heterossexual, pessoas que hoje em dia a gente chama de trans, mas ao longo da história, nas mitologias, eram chamadas de hermafroditas. Isso sempre foi muito... Hoje tem o intersexual, é o nome correto de usar na nossa época. E tem muita pesquisa, tem historiografia, tem ciência, tem um monte de coisa. Mas essas pessoas... elas eram as dissidentes desse jogo do casalzinho, né? Do casalzinho heterossexual que consegue reproduzir filhos que serão iguais a eles. Então, a gente está falando de um sistema que produz dois gêneros. No meu livro, eu falo que esses dois gêneros são os únicos produzidos pelo patriarcado. Então, quando o Donald Trump chega e diz só tem dois gêneros, ele está falando do ponto de vista dele, puxando a sardinha para o assado dele, que é o patriarcado. Mas tem um monte de outras pessoas, de outros gêneros e de outras sexualidades que não são esses dois que o patriarcado quer que existam. E aí o sistema, querendo que o patriarcado exista dessa maneira, só através desses dois gêneros, começa a atacar e fazer guerra, inclusive guerra de extermínio mesmo, contra as pessoas que são diferentes desse jogo pré-estabelecido do casalzinho heterossexual, heteronormativo e compulsoriamente, né, também heterossexual, que significa o quê? Que se você não for heterossexual, você vai pagar um preço. Você deve, é como se você nascesse e devesse ser heterossexual, como se você não pudesse ser outra coisa. E hoje, enfim, essas questões todas se abriram demais.
No passado, elas existiam. Sempre houve pessoas que eram chamadas, então, de hermafroditas, pessoas que eram homens e mulheres que se vestiam e se travestiam de uma maneira diferente daquilo que era esperado delas. Quando a medicina e o direito começaram a legislar sobre esses corpos, essas pessoas começaram a sofrer muito. Então, é sobre isso que nós estamos falando, sobre um sistema que obriga a gente a ser homem e ser mulher e nega, porque é um negacionismo da existência de pessoas outras. E aí a gente chama de pessoas LGBTQIAPN+, e essa sigla vai aumentando, porque é a sigla que mostra que os corpos, as existências são diversas, são singulares, se modificam e são múltiplas, plurais. E o sistema patriarcal é conservador porque ele não gosta que tenha essa diferença. Mas quem que força? É o Estado? É a cultura que é passada? Quem que força esse patriarcado? Então, quando a gente fala de estrutura, por exemplo, tem uma feminista que eu cito bastante no meu livro, que é a Rita Segato. Ela é super importante. Ela fala assim, o patriarcado ele é uma frente. É uma frente estatal, religiosa, econômica, que envolve todos os setores familiar, que envolve todos os setores da sociedade. Esse sistema, se você vai para... Independente se é governo de esquerda ou direita. Tanto faz. Inclusive, na esquerda, a gente fala de esquerdomachismo, que é um assunto super interessante de falar. Esse é um super bom de não discutir. Esquece, vamos voltar. Esse é divertido, inclusive. Ah, que legal, com a foto ali, olha. É ela mesma, ela é uma gênia. Então, e aí ela é uma mulher, aliás, que fala um negócio assim, ela é antropóloga, ela diz assim, sabe por que os homens estupram? Porque quando você estupra, você manda uma informação para outro homem pela qual você diz pro cara, pros outros caras todos, né, para todo mundo, pro sistema inteiro, olha, eu sou homem, eu sou muito homem. Quando você pratica uma violência qualquer, ela tem um livro chamado As Estruturas Elementares da Violência. Eu peguei no meu livro eu fiz assim, não é só o estupro e não é só qualquer violência. O feminicídio, no estágio atual do desenvolvimento histórico da violência, é o feminicídio que faz isso. É ele que diz para a comunidade masculina, eu sou muito macho, eu mato, eu sou capaz de tirar a vida dessa mulher. Eu sou capaz de tudo, eu mato, prendo, arrebento, eu causo, eu sou capaz de agredir uma mulher. Eu dou um monte de soco no elevador e nada vai acontecer comigo. E sabe o que é isso? É a prova que o cara tem que dar da masculinidade dele pros outros caras para ele poder fazer parte do clube. Então, se você pensar bem, é um negócio muito triste, porque o cara que chega a praticar violência, gente, ele tá com uma vida espiritual e uma vida conceitual pobre demais. Mas eu não sei se eu tô falando besteira, né, Homer? Mas a maioria dos homens vê esse cara como um fraco, como um bosta, não é? Sim. Um cara que espanca uma mulher, ele é rechaçado pela maioria dos homens. Se ele estuprar uma mulher, na prisão, ele vai ter o pior tratamento lá. Na prisão, quando ele estupra, ele vai ser... Tem essa história de que ele será também estuprado. Mas os feminicidas na prisão, o que será que acontece com eles? Eu já não sei. Você viu o policial, o tenente-coronel, esse que mentiu, matou que a esposa... militar também. Que a esposa se suicidou? Vi. Ele foi recebido com um abraço muito carinhoso. Sério? Inclusive teve por aquela parte cena. de um desembargador, não é um alto escalão do depende, judiciário, foi mas você acha até que o local do crime abraçar e acolhê-lo. Você acha que depende de quem faz? Ou violência é visto de um jeito e morte é visto de outro? Eu acho que os homens estão divididos. O que eu tenho percebido é que os homens estão divididos. Então, tem um certo grau, que não é de inteligência, nem de QI. Eu acho que é um tipo psíquico mesmo. Digamos assim, os caras mais... neuróticos, digamos, como todos nós, todo mundo que está aí na vida com suas sofrências, suas questões, vai achar horrível. Por quê? Porque ainda está amparado psiquicamente nessa ideia de que tem uma lei, né? Tem uma lei que não é só a lei penal, a lei jurídica, mas a lei interna do funcionamento da sociedade mesmo. Então você acha que matar os outros é um negócio errado. E matar a mulher também é errado, porque os homens também matam muito entre eles. Eles eles se matam pra caramba. Sim. E eles matam as mulheres. E as mulheres raramente matam muito pouco. E aí, eu acho que tem isso, tem esses homens que romperam com a lei.
Tá. E não é só a lei no sentido penal, jurídico, do sistema de justiça. É a lei no sentido simbólico. A lei que faz a gente ser um ser humano junto com os outros seres humanos. Sim. E aí é muito fácil você matar uma pessoa mais fraca que você, entre aspas, vulnerável, ou uma pessoa que não aprendeu a fazer o que você sabe fazer. Porque essa também é uma grande diferença. Eu falo muito isso no meu livro. Os homens são, assim, vou falar nessa língua e vou traduzir, tá? Existe todos nós somos subjetivados. Todos nós passamos por uma matriz de subjetivação para a gente se tornar quem a gente é. O que isso significa? Que é como se tivesse um molde. Então, é uma matriz. Aí você aprende a ser homem e você aprende a ser mulher. E as outras pessoas vão desaprendendo e aprendendo outras coisas e criando. Eu acho, inclusive, que os outros gêneros são muito mais criativos do que o gênero homem e mulher. Mas o patriarcado faz isso, ele cria isso, né? E os homens são subjetivados a partir da matriz da violência. E as mulheres são subjetivadas a partir da matriz do cuidado. Sim. Essa é uma diferença. Faz então, sentido. a gente aprende a cuidar. E isso vai lá para a política, porque a gente olha como as mulheres fazem política, elas fazem política a partir da noção de cuidado. Não só do cuidado que elas cuidam das coisas, cuidam dos filhos, cuidam das outras, cuidam delas mesmas. A gente, para aparecer, a gente se cuida, né? Tá toda cuidada. Mas a gente, hoje em dia, também tem que se cuidar. Aprender a se cuidar da violência que tem por aí. Então, o cuidado é todo o nosso negócio. E aí, os homens são forjados, subjetivados, eles interiorizam, eles aprendem, se formam a partir da violência. Isso significa que o cara tem que mostrar força, tem que ser agressivo, tem que esconder seus sentimentos, tem que tentar não ter sentimentos. Por isso aquela velha história, homem não chora. E é uma dor, cara. Então, os homens não conseguem entrar em contato com a sua própria dor. E aí eles vão fazer o quê? Para mascarar suas dores, eles vão lá causar violência.